De capitão do Exército a 38º presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro é com certeza uma das figuras que mais dividiu opiniões e, ao mesmo tempo, uma das mais influentes da nossa política recente. Mas fica a pergunta, como é que um deputado que passou décadas ali meio na margem do poder conseguiu chegar no cargo mais alto do país? Bom, é essa trajetória que a gente vai entender agora. Olha, a história política do Bolsonaro, na verdade, começa bem antes da política. Ele nasceu em 1955 e iniciou sua carreira nas Forças Armadas, onde chegou a ser capitão. E a entrada dele na vida pública foi, digamos, com o pé na porta. O que deu o pontapé inicial foi um artigo bem polêmico que ele escreveu para a revista Veja, lá em 1986. Foi esse texto que fez ele aparecer no cenário nacional e foi ali que ele começou a ficar conhecido. E a partir daí, ele foi construindo uma carreira política bem longa. Primeiro se elegeu vereador em 88 e logo em 1990 já começou uma sequência de 7 mandatos como deputado federal. 7! No total foram impressionantes 27 anos no Congresso. E durante todo esse tempo, a identidade política dele ficou muito clara, né? Uma defesa forte do regime militar, um foco grande nos interesses das forças de segurança, quer dizer, pautas de salário, proteções para policiais e militares, e, claro, uma controvérsia atrás da outra. Mas mesmo com toda essa notoriedade, ele sempre foi uma figura mais de lado, nunca chegou a ter um cargo de liderança de verdade no Congresso. Por décadas, ele foi esse político da margem. Só que, a partir de 2014, o Brasil começou a mudar, e muito. E foi nessa virada que se abriu a janela de oportunidade que ele precisava. O primeiro ponto-chave foi uma crise econômica pesadíssima que deixou um rastro de insatisfação por todo o país. E junto com isso veio o segundo fator, que foi igualmente importante: escândalos de corrupção gigantescos que simplesmente acabaram com a confiança das pessoas nos políticos e nos partidos tradicionais. E nesse clima de desconfiança geral, aquele discurso dele de ser de fora do sistema caiu como uma luva. A estratégia de campanha dele foi muito eficaz. Ele saiu de um partido tradicional e foi para o pequeno PSL para reforçar essa imagem de outsider. Depois ele dominou as redes sociais falando direto com o eleitor, sem precisar da mídia, e claro, teve o atentado, que apesar de tirá-lo dos debates, acabou unindo ainda mais a sua base de apoio. A eleição dele deu início a um governo de 4 anos que foi marcado por uma agenda bem liberal na economia, uma plataforma conservadora nos costumes e também por crises institucionais bem frequentes. Dá pra gente resumir o governo dele em alguns eixos principais. Na economia, por exemplo, a pauta liberal avançou com a reforma da Previdência. Durante a pandemia, o que se viu foi um confronto constante com governadores por causa do isolamento social. Na questão do meio ambiente, as críticas internacionais sobre a Amazônia só aumentaram. E na política, a tensão com o judiciário, principalmente com o STF, foi uma marca registrada do governo. Toda essa tensão e as controvérsias do mandato foram preparando o terreno para a eleição de 2022. E o resultado foi a disputa presidencial mais acirrada da nossa história democrática recente. O resultado foi histórico. Ao perder para o seu maior adversário, ele se tornou o primeiro presidente na história do Brasil que tentou a reeleição e não conseguiu. E os eventos que vieram depois foram igualmente dramáticos. Teve a viagem dele para os Estados Unidos um pouco antes de terminar o mandato, os atos de 8 de janeiro em Brasília e, por fim, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E a consequência dessa decisão foi direta. Jair Bolsonaro foi declarado inelegível e, com isso, está impedido de disputar qualquer eleição até 2030. Mas olha, isso não significa o fim da influência dele, muito pelo contrário. Mesmo fora do cargo e sem poder se candidatar, o impacto dele na política brasileira continua sendo enorme e muito poderoso. Na verdade, ele continua sendo o principal nome da direita no país. Ele ainda mantém uma base de apoiadores que é extremamente fiel e que continua muito mobilizada. E o que isso mostra pra gente é que o bolsonarismo, como movimento político, foi além da pessoa do Bolsonaro. Ele se firmou como uma força política no cenário nacional que, pelo visto, veio para ficar. E isso tudo nos deixa com uma grande pergunta para o futuro, né? Com o líder fora do jogo eleitoral, mas o movimento mais forte do que nunca, qual será o próximo capítulo dessa força política aqui no Brasil?